Fala fera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreve e compartilha esse vídeo com outros homens que também precisam ouvir essa nossa conversa aqui. Meu nome, se você não me conhece ainda, meu nome é Alessandro Loyola, eu sou médico há quase 30 anos, formei em 1997, cara. Eu sou escritor e sou uma das referências em saúde masculina. Eu sou uma das referências. Eu aceito esse título aí, vai. Pode me xingar de arrogante, mas que eu sou uma das referências, eu sou. Ao longo desses quase 30 anos como médico, bicho, eu já atendi dezenas de milhares de homens no meu consultório. Eu tenho acompanhado ao longo desse tempo todo, de perto, cara, ali no dia a dia, homens com padrões que se repetem quando a base biológica masculina começa a falhar. E a minha missão aqui é muito simples e clara. É falar diretamente com você, homem, sobre aquilo que sustenta de verdade a sua energia, a nossa energia. Aquilo que sustenta a sua clareza, a sua capacidade de construir uma vida forte, coerente. Através dos conteúdos que eu publico nesse canal aqui, eu quero devolver a você, homem, o entendimento sobre o seu próprio corpo. Tá faltando isso, cara. O entendimento sobre como o seu corpo funciona, especialmente sobre a importância da testosterona no corpo masculino, no seu corpo. Porque a testosterona não é apenas um hormônio, ela é o ponto zero da saúde masculina. Quando a testosterona está baixa, todo o resto começa a funcionar bem abaixo do potencial. Seu corpo não responde como deveria, sua mente perde foco, a sua disciplina oscila e a sua vida vai ficando mais pesada, mais travada do que deveria ser. Todo o conteúdo que você vai ver aqui parte dessa premissa. Fisiologia aplicada, autorresponsabilidade extrema e vida real. É papinho de coach de internet, não. É sem atalho, sem promessa vazia, mas com resultado comprovado. Então acompanha com atenção o que vem a seguir, porque talvez esse vídeo te ajude a enxergar algo que ninguém nunca te explicou com essa clareza, com essa transparência que eu vou te dar aqui. Então, bora lá para o conteúdo. Uma das epidemias que a gente tem acompanhando a epidemia de deficiência de testosterona em homens é essa epidemia de vilanização da testosterona. O troço parece que anda sempre em dois extremos, né? É testosterona baixa demais e vilanizar a reposição de testosterona, que parece para poder manter o cara naquele estado de dependência, de escravidão hormonal dele. Então, tá, se a minha testosterona tá baixa, então eu vou aumentar minha testosterona aplicando testosterona. Então, cara, de novo, isso é terapia de otimização hormonal utilizando hormônio exógeno. Isso não é isento de riscos. Isso tem que ser feito de um modo bem criterioso e com uma monitorização bem criteriosa. Por exemplo, via de regra, pacientes que fazem otimização de estágio 1, como os pacientes que fazem parte dos meus grupos fechados, mudança de rotina, treino, alimentação, uso de alguns suplementos, pacientes que fazem estágio 1, esses caras precisam fazer no máximo um exame de sangue de controle por ano. E olhe lá, pacientes de estágio 3, em uso de teste injetável, o ideal é que esse cara faça um exame de sangue a cada 4 meses, pelo menos, 4 meses. Ou seja, 3 exames de sangue no estágio 3 contra um único exame de sangue no estágio 1. Ah, mas por que o cara que está usando teste injetável tem que fazer tanto exame de sangue? Primeiro problema que você vai ter, irmão, é excesso de aromatização. Porque no estágio 1, otimização natural, sem uso de hormônio exógeno, todos os mecanismos homeostáticos automáticos do seu corpo continuam ligados. Então, seu próprio corpo encontra o ponto de equilíbrio. No estágio 3, o que está sendo desligado, tudo aquilo, e quem quer que seja que está passando para você a testosterona, seja o médico ou você mesmo, a cabeça de bagre, tentando fazer isso sozinho, você está desligando esses mecanismos de equilíbrio automático e você está assumindo a responsabilidade de monitorar e corrigir qualquer problema. No corpo masculino, a testosterona, ela passa por uma enzima chamada aromatase e essa enzima converte a testosterona em estradiol. A aromatase pega a testosterona e produz estradiol. A aromatase pega a testosterona e produz estradiol. A aromatase. Essa aromatase, quando você aumenta o nível de substrato de testosterona utilizando uma testo injetável, você está dando mais matéria-prima para a aromatase produzir mais estradiol. Então, uma coisa que é muito comum da gente ver com pacientes que estão utilizando o testo injetável é a aromatização excessiva. O cara começa a fazer estradiol de 80, 100, 120 e quanto mais estradiol você tem no seu corpo, homens têm que ter estradiol. Entre 20 e 60 de estradiol é um estradiol bacana. Mas um estradiol acima de 60, 120, 130 de estradiol por longo período, vai começar a fazer retenção hídrica
Isso pode aumentar seu risco cardiovascular, porque mais líquido no seu corpo pode aumentar a sua pressão. Esse excesso de estradiol vai aumentar a sensibilidade na glândula mamária e pode levar você ao desenvolvimento de ginecomastia, que é a famosa tetinha. Esse excesso de estradiol vai ferrar com o seu humor, vai ferrar com a sua libido, você vai ter disfunção erétil, vai ter problema de desejo sexual por causa do excesso de estradiol. Usar teste injetável sem monitorar no exame de sangue os níveis de estradiol, rapaz, você está plantando um problema para você lá na frente. Se bobear, às vezes até um problema que vai precisar de cirurgia, porque se você desenvolver uma ginecomastia Turner 4, 3, você vai ter que operar aquela ginecomastia que foi causada pelo uso inadvertido e abusivo de testosterona injetável. Outro problema que acontece muito, a medula óssea, ela depende de algum estímulo da testosterona para produzir glóbulo vermelho. Se você começa a injetar testosterona de maneira não monitorada e fica trabalhando com níveis suprafisiológicos muito altos de testosterona, sua medula pode receber um estímulo maior e começar a jogar glóbulos vermelhos em excesso no sangue. Esse fenômeno a gente dá o nome de eritrocitose ou policitemia. Isso aumenta a viscosidade do sangue e aumenta seu risco cardiovascular. Então, se o cara for injetar testosterona, ele vai ter que fazer exames de sangue periodicamente para monitorar o nível de estradiol e monitorar a viscosidade sanguínea. Terceiro problema que você vai ter com o uso de testosterona injetável, assim como a aromatase pega a testosterona e produz estradiol, tem uma outra enzima no seu corpo, chamada 5-alfa-redutase, que pega a testosterona e produz DHT, dihidrotestosterona. 5-alfa-redutase pega a testosterona, produz DHT. 5-alfa-redutase pega a testosterona e produz DHT. 5-alfa-redutase. Quando o nível de testosterona sobe, a 5-alfa-redutase vai ter mais substrato para poder mais matéria-prima para produzir mais DHT. Dihidrotestosterona é um substrato, um metabólito da testosterona importante para o seu corpo. Só que excesso de DHT não é legal. Você pode ter crise de acne inflamatória, que esteticamente pode deixar aquelas cicatrizes de acne no seu corpo, no peito, nas costas, no rosto, que não é legal. Às vezes tem que tomar antibiótico, fazer um tratamento adicional com isotretinoína. É uma complicação desconfortável, dolorosa, esteticamente ruim em alguns casos. O excesso de DHT vai aumentar a oleosidade do seu couro cabeludo. E se você tem uma linhagem familiar que tende à calvície, a sua perda de cabelo acabou de ganhar um motor turbo instalado nela. Se você ia ficar calvo aos 50 anos de idade, você vai acabar ficando calvo aí aos 25, porque a testosterona injetável vai acabar produzindo excesso de DHT e esse DHT vai produzir aumento da oleosidade e acentuação da sua queda de cabelo. A queda de cabelo fica mais progressiva, mais rápida. Existem maneiras de combater isso? Sim, só que aí você vai começar a empilhar mais remédios para corrigir um problema causado pelo uso de uma medicação que, se bobear, gafanhoto, você nem precisava estar tomando, né? Porque você poderia muito bem estar metendo uma teste 980 aí tranquilamente, utilizando medidas estágio 1. Lembra? Medidas estágio 1, medidas naturais que não envolvem o uso de hormônio? Medidas naturais resolvem 80% dos casos de deficiência de testosterona em homens, em praticamente todas as faixas etárias, 80%. Enquanto você assiste esse vídeo, de repente você está se perguntando se a sua testosterona está boa, porra, será que está legal, cara? Ou de repente você já sabe que ela está baixa e mesmo assim, mesmo sabendo disso, você continua empurrando a vida do jeito que dá, empurrando com a barriga. Existe uma realidade que você precisa encarar, meu irmão. Nesse exato momento, existem centenas de homens que decidiram tomar a decisão de parar de viver no improviso e os caras começaram a agir. Centenas de homens que estão aplicando diretrizes bem simples para aumentar a testosterona de forma natural e já estão colhendo resultados. Enquanto a maioria dos outros Pedro Bó só continua olhando e tentando e fazendo o que não funciona. Esses homens que estão dentro do protocolo, esses caras estão avançando, cara. Eles não estão esperando, não. Eles não estão esperando o momento ideal. Eles não estão aceitando viver cansados, confusos e improdutivos. Esses caras que estão lá, eles estão passando por desafios diários e estão recuperando postura, força, clareza na prática, no dia a dia real. Não é no discursinho, na narrativa, não. Porque esses caras entenderam que ou você assume o controle do seu próprio corpo ou alguém vai decidir isso por você. E normalmente não na melhor direção do seu melhor interesse. Tudo isso que eu estou te falando acontece dentro de um programa que eu mesmo desenvolvi depois de quase 30 anos, atendendo homens no meu consultório como médico e observando exatamente onde que aqueles caras tinham quebrado e o que era necessário, quais medidas que destravavam o cara.
destravava a produção de testosterona e turbinava o hormônio. Esse programa, eu não criei ele para te entreter, eu criei esse programa para reconstruir a base hormonal masculina de homens que cansaram de viver abaixo do próprio potencial. O que eu trago para você são protocolos práticos que são aplicáveis à vida real, à rotina real. Não vou te trazer atalho, não vou te trazer desculpa, mas eu também não vou te trazer promessa vazia, não. Dentro desse programa, você vai encontrar direcionamentos bem claros, linguagem bem acessível. Vocês sabem como é que eu falo. Não sou muito de ficar de 9 horas, não, cara. Eu organizei os protocolos lá passo a passo para que funcione para você. E ainda tem um grupo de apoio que a gente manda lá os desafios diários, porque homem não evolui com informação solta, né? A gente evolui com estrutura, com conhecimento, com método, com cobrança, com autorresponsabilidade, avançando etapa por etapa para recuperar energia, libido, desempenho, clareza mental, força física e capacidade de você sustentar a sua tenacidade no longo prazo e atingir cada um dos objetivos extraordinários que você tem. Se você continuar só assistindo vídeos aí na telinha, fera, nada vai mudar. Agora, se você quer sair do discurso e partir para a execução, mão na massa, o próximo passo é muito simples. Clica no link que está na descrição desse vídeo e venha conhecer tudo que faz parte do Clube da Testo. A decisão é sua. Você pode continuar tentando, cavando um buraco aí para você mesmo, ou então sair desse buraco, assumir o controle e vir disparar igual um foguete junto com a gente. Se conectou com o que eu falei com você aqui, fera? Porra, então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os outros homens que também precisam ouvir essa conversa nossa aqui. Continua acompanhando os próximos vídeos, porque aqui a ideia é sempre a mesma, meu irmão. É devolver ao homem o entendimento sobre o seu próprio corpo para ele restaurar a sua força, se reconectar com a sua clareza. E lembra disso, bicho, testosterona é o ponto zero. Quando esse ponto zero, essa base, está bem ajustada, todo o resto deslancha, começa a funcionar como se fosse uma máquina. A gente se vê no próximo conteúdo.